eu cheguei no México, em 1988, me permitam essa pequena nota pessoal, e eu fui assistir o Cuauhtémoc Cárdenas, filho do general Cárdenas, fazer um comício na Universidade Nacional Autônoma do México. Tinha, assim, um comício interno da UNAM, tinha 80 mil pessoas. A UNAM tinha, naquela época, quase 400 mil alunos. Então, e ele tirou, para falar, ele tirou o discurso e leu. E eu, recém-chegado no país, há alguns meses, eu fiquei estarrecido. Mas me chamou a atenção que ele fez um discurso da política baseado na história do país. E essa experiência eu também vivi na Argentina e também vivi na Venezuela. Um líder político como Hugo Chávez, ou alguém como Cuauhtémoc Cárdenas no México, personagem distinto, ou a maior parte dos políticos argentinos, não esses vulgares de agora, eles recorriam o tempo inteiro na história. Isso foi um choque em relação à minha participação política, porque aqui não tem ontem e também não tem amanhã. Não tem amanhã porque, como você disse, Elaine, não existe outra política senão a ingenuidade da redução de danos. Sem um projeto revolucionário, não é possível sequer reduzir danos. Não é possível. Então, aqui não tem amanhã socialista, não tem amanhã revolucionário, não tem o horizonte da Revolução Brasileira. E, portanto, é um presente. Mas esse presente está também amortizado, está esterilizado, porque parece que não teve história. Ou a história nos determina, certo dia, vou dar 2 exemplos. Eu vi o Marcelo Freixo perguntado sobre o socialismo, ele disse: o nosso problema não é o socialismo, o nosso problema é que nós tivemos escravidão. É um atavismo. A escravidão acabou em 1888. O nosso problema é o socialismo e é o capitalismo dependente, subdesenvolvido e rentístico, como eu chamo agora. Então, veja, o atavismo há determinações e condicionamentos históricos, mas nós não estamos escravizados pelo passado. Então, veja que, nesse contexto, nós temos que fazer política a partir de uma tradição. E o mundo da política está em busca do novo. O abobamento das campanhas políticas, a infantilização das campanhas políticas é precisamente a renúncia da densidade histórica do que nós somos, do que nós podemos ser, a partir de condições concretas, do presente e do passado. Então, veja que essa esterilização da história no discurso político, ela é muito evidente. Então, veja que o desprezo pela história é muito imenso, Elaine, isso tira a vitalidade do político. Então, a história determina, ela dá aquilo que o Marx chamava, o homem muda, ele tem a capacidade de mudar o mundo. É claro, desde condições concretas que a história conta e pesa. Não pode ser, nós não podemos ser nem escravos e nem ignorar as lições históricas. Eu acho que esse é o grande desafio da política e o encontro revolucionário, luminoso entre a atividade política, a praxis e a historicidade, inclusive do próprio militante, que, se não se entender historicamente, não vai poder ter uma contribuição vital no terreno da política e menos ainda no terreno do intelecto. A esquerda marxista, o passado colonial do Brasil era absolutamente desprezível para ele. A República Velha não tinha nenhum significado para as organizações de esquerda. Elas começavam a se preocupar, o Brasil, de certa forma, começava a se preocupar, nascia para elas em 1930, porque é quando as categorias, né, mal usadas, mal utilizadas da sociologia marxista começavam a poder ser utilizadas de uma forma pragmática, né? O Nildo chamou atenção para mim, o que eu considero o maior pensador marxista, né, que o Brasil já teve, apesar de no final da vida, né, ter descarrilhado, né, é o Jacob Gorender, né? O Jacob Gorender que teve que, para interpretar a formação social brasileira, começou a estudar a base da nossa economia. E esse livro, Escravismo Colonial, jamais foi lido pela esquerda. Mário, não tem para ninguém. Esse é com todos os problemas que a gente pode discutir sobre o conceito de escravismo colonial, que era um debate com o partidão, etc. Tal,
E a despeito do último livro dele, que é Marxismo Sem Utopia, que é uma renúncia do marxismo, é um horror. Um livro do... E eu sempre que eu trouxe aqui para lançar. Mas o Gorender, um homem que escreveu O Escravismo Colonial, vai ter minha homenagem sempre. Porque é um tratado que ninguém leu. Você tem razão. Ninguém leu. Mas, Mário, você tem razão que, Elaine, o Escravismo Colonial, que é uma enorme obra, um cuidado extraordinário na confecção, num conhecimento da economia, do Estado, da escravidão, das linhas historiográficas da Europa e dos Estados Unidos, onde mais se produz esse tema, o Gorender era o cara, a meu juízo, que eu conheci os trabalhos do Maestre depois, indiscutivelmente o nível mais alto e elevado que a gente teve. Ninguém leu o Gorender, a minha impressão é que ninguém leu.